Olá, tudo bem? Eu sou o Dodô e está começando mais um episódio do podcast Galo, a razão do meu sofrer, podcast onde eu irei conversar sobre o melhor time do mundo, o Clube Atlético Mineiro. Toda semana tem episódio novo, siga acompanhando esse projeto e deixe seu comentário sobre esse episódio. No episódio passado, eu falei um pouco sobre o meu futuro problemático que eu imaginava para o Atlético, de como as decisões da diretoria foram muito ruins nesse ano e nos anos passados, e que eles não demonstravam ser uma boa gestão de futebol. E depois de uma semana desse episódio, parece que essa opinião tem sido agora muito comum entre muitos torcedores do Atlético, né? Se você for ir pelas redes sociais, principalmente aí no Twitter, você vai ver que já tem muitas pessoas aí com muitas críticas a essa gestão de futebol, que é provavelmente, assim, com muita folga, a pior SAF do Brasil. Ainda mais agora que a SAF do Vasco foi completamente encerrada. Eu acho que, na minha opinião, não tem dúvida que é a pior SAF do Brasil, porque os nossos gestores, eles não sabem nada de futebol, e quem eles deixaram como diretor de futebol é o Vitor, que é simplesmente, assim, ridículo. O Vitor não é um diretor de futebol. Ele está nesse cargo, mas ele não sabe desempenhar essa função. Então, na semana passada, quando eu fiz o meu podcast, o Atlético não tinha contratado ninguém e tinha vendido o seu principal ativo, que era o Paulinho. Tinha sido feito de alguns jogadores que não ia utilizar e de alguns jogadores já em idade avançada. E agora, nessa semana, o Atlético continuou aí desmantelando o elenco e não contratou ninguém ainda. Além disso, nessa semana teve aí a reunião do Bruno Musi, o CEO, com os jornalistas, onde ele disse que as dívidas continuam aumentando, mesmo com o clube tendo recorde de arrecadação e, há alguns anos, vendendo o seu próprio patrimônio, porque os donos do clube disseram que isso era necessário para que as dívidas diminuíssem. E as dívidas não diminuíram. Esse ano teve o recorde de arrecadação, o Atlético chegou em 2 finais e mesmo assim as dívidas continuam aumentando. O Atlético fez uma venda aí de mais de 100 milhões de reais e as dívidas continuam aumentando. Então isso mostra que o Atlético foi por um caminho onde que eu chamo de perde-perde. O time continua com as dívidas aumentando e o elenco está se enfraquecendo. Basicamente essa semana deixou todo mundo aí muito preocupado, porque parece que a minha previsão negativa sobre o futuro do Atlético está mais provável do que uma visão otimista que alguns poderiam ter. Vamos falar um pouquinho aí sobre cada um desses tópicos agora nesse podcast. O primeiro tópico que eu queria falar é sobre a dívida, né? Que é da reunião que o Bruno Musi fez aí com os jornalistas, acredito que no dia 8, quarta-feira. Lá ele disse que a dívida agora se encontra no valor de 1,4 bilhões de reais e que o Atlético não tem plano definido para zerar esse valor. A dívida do clube aumentou em 90 milhões no ano de 2024 e que o balanço está para ser auditada ainda. Esse aumento da dívida do Atlético e o fato da dívida do Atlético ser considerada impagável, a gente já sabia. Quando o Alexandre Calil estava no Atlético, já se dizia que a dívida do Atlético era impagável, porque o Atlético não tinha uma arrecadação muito boa, não tem uma arrecadação como os times aí de Rio de Janeiro e de São Paulo, e que era inviável pagar essa dívida e que o Atlético estaria aí fadado à falência. Que o Atlético estava fadado à falência, a gente já sabia há muito tempo. Como eu disse, há pelo menos 10 anos a gente já tem essa noção de que o Atlético está perto da falência. O problema é que essa gestão do clube comprou o clube dizendo que resolveria esse problema. Esses 4 bilionários assumiram o clube e compraram o clube praticamente de graça, dizendo que conseguiriam resolver esse problema. E o que estamos vendo é o mesmo efeito aí de outras SAFs. Os mecenas, eles não injetam o próprio dinheiro na SAF. Eles querem resolver a SAF com a gestão, como uma gestão administrativa, como se a empresa fosse se salvar sozinha, com a própria arrecadação. Só que isso não funciona no futebol.
Não é assim que as coisas vão funcionar para um clube que tem uma dívida tão grande como a do Atlético. Porque o Atlético não consegue revelar jogadores igual o Palmeiras, os jogadores da categoria de base têm um investimento muito baixo e depois você consegue revender por centenas de milhões de reais. O Atlético, como vocês vão ver nos próximos tópicos, praticamente doa seus próprios jogadores. O Atlético é um péssimo negociador, assim, histórico. E agora que a gente não tem diretor de futebol, a gente tem um espantalho como diretor de futebol, torna isso impossível. E conseguir fazer uma dívida de um clube de futebol diminuir sem investir é muito difícil. Porque olha o que aconteceu com o Atlético. O Atlético, ano passado, chegou em 2 finais da Copa do Brasil e da Libertadores. E se tivesse vencido alguma dessas competições, estaria na Libertadores. Estando na Libertadores, a receita do Atlético seria maior. E ele teria, então, mais dinheiro, tanto de bilheteria do estádio como das competições. E com a receita maior, com mais dinheiro, com mais fluxo de caixa, teria mais condições de pagar sua dívida. O problema é que ele não se classificou para nenhuma delas e, por uma péssima escolha da gestão, abandonou o Campeonato Brasileiro e ficou sem ir para a Libertadores. Então, o fato de não ir para a Libertadores fez com que a diretoria tomasse essa decisão de diminuir os investimentos. Mas o que acontece? Diminuindo os investimentos, diminui o dinheiro que o clube vai gerar, porque agora o clube não tem muita expectativa de futuro. A expectativa que eu tenho para o Atlético esse ano é escapar do rebaixamento, é fazer 45 pontos no Campeonato Brasileiro, ser eliminado aí num vexame, mais um vexame histórico na Copa do Brasil para um clube sem divisão e provavelmente perder o Campeonato Mineiro aí depois de muitos anos para o Cruzeiro, que já está empolgado com muitas contratações e que certamente hoje tem um elenco mais forte que o do Atlético. Então, com menos dinheiro, com menos investimento, vai gerar menor receita. Então, esse ano de 2025, o Atlético também vai gerar prejuízo. E isso vai continuar com o ciclo infinito. O que os donos do clube deveriam ter feito é ter usado o aporte financeiro que eles fizeram para pagar a dívida. O curioso é que muito parte dessa dívida do Atlético é com os próprios donos. Outra notícia que teve essa semana foi que o Atlético tentou renegociar a dívida com a Arena MRV. Que curiosamente, o dono da MRV é o dono do Atlético. Então ele não conseguiu renegociar uma dívida com ele mesmo, porque esse foi um dos golpes que os donos do clube fizeram com o Atlético. Enquanto eles estavam na gestão do clube, quando o clube antes de ser SAF, eles emprestavam dinheiro para o clube e tomaram o clube para eles com a intenção de resolver esse problema aí das dívidas que o Atlético tem. Porque como eles eram grandes gestores, grandes bilionários, grandes empresários, eles tinham aí o know-how de como administrar uma empresa e eles conseguiriam administrar o Atlético e conseguir manter o Atlético competitivo e diminuindo sua dívida. E como nós vimos, eles não conseguiram nenhuma das duas coisas, porque eles não entendem nada de futebol e não entendem de gestão também. O sucesso empresarial não quer dizer que você entenda de gestão de futebol. Eu já disse isso no episódio anterior e isso é muito importante. Esse é um erro muito comum também que vem acontecendo na política, né? Muitas pessoas aí escolhem políticos que são bilionários, os empresários de grande sucesso para serem gestores políticos. E ser um grande empresário não quer dizer que você vai ser um grande político, não quer dizer que você vai saber administrar um clube de futebol. Eu não tenho aí nenhuma dó desses donos do Atlético, porque grande parte da dívida do Atlético foram com eles. E eles falaram que iam conseguir resolver e simplesmente não conseguem. Então eles precisam colocar o próprio dinheiro para bater a dívida. Mas você vai estar pensando aí, ninguém vai fazer isso, ninguém vai colocar o próprio dinheiro num clube que está com uma possibilidade de falência. Se fosse assim, não tivessem comprado o clube. Eles compraram o clube dizendo que iriam salvar o Atlético. Eles ganharam um clube praticamente de graça. Eles ganharam o maior clube de Minas Gerais, com a maior torcida de Minas Gerais, e praticamente de graça. O Atlético foi praticamente de graça, porque o Atlético abateu o valor da Arena MRV no preço da venda. Eles ganharam um clube aí que vale bilhões com um preço ínfimo. E eles tinham 2 objetivos: manter o time forte e resolver as dívidas. Nenhuma das duas coisas vão se resolver enquanto eles não colocarem o próprio dinheiro e diminuírem a dívida na marra. O clube não vai conseguir diminuir a dívida sozinho. Isso é óbvio. Isso já era óbvio há 10 anos atrás e por isso muita gente foi a favor de o Atlético virar SAF e muita gente ficou feliz
feliz porque a SAF foi para supostamente atleticanos, mas essa visão aí otimista de que a SAF do Atlético daria certo porque ela seria presidida por atleticanos mostrou-se errada. Teria sido muito melhor o Atlético ter sido comprado por estrangeiros, mas estrangeiros que estão no meio do futebol, que conhecem futebol, como por exemplo o Grupo City ou como por exemplo o John Textor, que são aí o Grupo City e o Textor estão no futebol aí e tem essa vontade de investimento. Já o Atlético ficou com supostamente atleticanos que já estão aí no futebol há muitos anos, já estão circulando o futebol aí há muitos anos e se mostram mais do mesmo. Eles compraram torcida organizada, eles compraram imprensa, tem o principal meio de comunicação mineiro, não fala mal deles, porque faz parte aí do grupo empresarial do dono do clube, então eles fizeram as mesmas, o Atlético ficou com os mesmos problemas que temos aí no futebol brasileiro, que são gestores que só aparecem quando as coisas estão boas, quando as coisas estão ruins, eles desaparecem, eles tentam enganar a torcida aí com notícias em momentos oportunos, sabe? Por exemplo, no momento aí que ficou vazado a venda do Matias Zaratio, eles soltaram aí na imprensa a notícia que o Atlético estava negociando com o lateral direito, exatamente para abafar a notícia, ou seja, o Atlético continua com os mesmos métodos aí dos dirigentes antigos do Brasil numa SAF, na SAF que é a pior SAF do Brasil. Falando agora um pouquinho sobre o campo bola, a coisa fica ainda mais problemática, porque as decisões que os dirigentes tomam não são ruins apenas no campo financeiro, são ruins também no campo do futebol, porque o que estamos vendo agora é desesperador, completamente desesperador. O Atlético vendeu seu principal ativo para um rival nacional e não repôs esse jogador, perdeu Vargas, perdeu Mariano, perdeu Maurício Lemos e não repôs nenhum desses jogadores, e agora o Atlético vendeu 2 jogadores muito importantes, tanto para o elenco ou talvez para serem titulares, a um preço assim completamente inacreditável. É completamente inacreditável que o Atlético tenha vendido 2 jogadores importantes aí, Matias Zaratio e Rodrigo Batalha, por 3 milhões de dólares. 2 milhões de dólares pelo Zaratio e 1 milhão pelo Rodrigo Batalha. Essas vendas são completamente absurdas. O Matias Zaratio é talvez o maior jogador gringo da história do Atlético, um jogador extremamente importante aí nas nossas conquistas dos últimos anos, um jogador assim que não existe no futebol brasileiro, que quando ele está em campo ele consegue desempenhar funções muito boas, ele é um excelente marcador, mas também é um jogador que tem um posicionamento muito bom ofensivo e consegue participar do jogo ofensivo assim de uma maneira incrível. Então é um jogador muito raro de se ter do futebol, principalmente no futebol nacional. Só que ele vinha sofrendo aí com lesões muito graves aí e tem jogado muito pouco pelo Atlético. Então, assim, eu até entendo que algumas pessoas possam imaginar que o Zaratio é um ótimo jogador, mas o Atlético quase não pode contar com ele, porque ele tá sempre machucado. Então, pelo menos agora o Atlético conseguiu vender ele, já que ele estava no seu último ano de contrato e queria sair. Então, foi uma boa venda. Só que o problema não é esse, gente. O problema não é vender o Zaratio. O problema, gente, é que a gente tá falando da gestão dos 4 Mickey Mouse. Não vai ter reposição. O Zaratio foi embora e não vai vir ninguém pro lugar. Eles vão falar que o Gabriel Menino é a reposição do Zaratio. E não é. São jogadores que jogam de maneira diferente e o Zaratio tá 1000 anos-luz à frente do Gabriel Menino. O torcedor atleticano, entenda uma coisa. Se o Gabriel Menino fosse bom jogador, o Palmeiras não tinha doado ele pro Atlético. O Palmeiras é um time que vende muito bem seus jogadores da base. Então, se o jogador da base tem potencial, ele vai ficar no Palmeiras e vai ser vendido muito bem. Se ele foi dado de graça pro Atlético, é porque ele é horrível. Ele não vai funcionar. Ele é um jogador fraco. O Patrick é outro jogador fraco. Esses jogadores não vão ter sucesso aqui. Eles são fracos. Só um milagre do Cuca para fazer esses jogadores funcionar. Então eles não são reposição pro Matias Zaratio. E é isso que a diretoria vai falar. Porque é isso que eu tô querendo dizer. O problema não é vender o Zaratio. O problema é que vender sem reposição. O Atlético vendeu um jogador muito importante e único no futebol brasileiro por um valor irrisório de 2 milhões de dólares. Com 2 milhões de dólares você não contrata ninguém no Brasil. Você não tira nenhum titular de nenhum time bom do Brasil. E o Racing
um time argentino conseguiu tirar um jogador do Atlético desse. Aí você pode pensar, mas o contrato estava acabando. Era melhor ter deixado ele ir. Era melhor ter deixado ele ir esse ano, porque o Atlético precisa de 45 pontos para não ser rebaixado. Então se ele ficasse ali até o meio do ano, até o fim do ano, e ajudasse o Atlético a fazer os 45 pontos, valeu muito mais do que 2 milhões de dólares. Porque você não consegue repor um jogador do nível do Zarate com um valor tão irrisório. É um absurdo que essa venda tenha acontecido. E aí a coisa fica pior, porque depois de fazer essa venda absurda, eles foram lá e venderam o Rodrigo Batalha por um valor menor ainda, por 1 milhão de dólares. O Rodrigo Batalha foi o nosso melhor zagueiro do ano, e certamente se tivesse jogado no meio campo também teria sido o melhor volante, já porque a competição era muito fraca, né? O Otávio e o Alan Franco são 2 jogadores assim sem muito talento. E o Batalha estava na seleção da Libertadores. Ele estava na seleção, nos 11 melhores jogadores da Libertadores. E se você for olhar lá os 11 jogadores, você não consegue comprar nenhum jogador da seleção da Libertadores por 1 milhão de dólares. Esse valor é um absurdo, maior ainda que o do Zarate. Você vendeu o seu melhor zagueiro por 1 milhão de dólares. E o Rodrigo Batalha nem é tão velho assim. Ele não tá com 40 anos. Ele tem 33, 34 anos. Então ele teria mais 2, 3, 4 anos de grande futebol. E o Atlético se desfez dele. E uma das explicações é que tanto o Zarate quanto o Rodrigo Batalha pediram para sair. E aí me vem o outro grande problema que o Atlético vai ter esse ano, que é o nosso diretor de futebol, ser o Vitor. O Vitor, gente, ele é o principal goleiro da história do Atlético, é um grande ídolo, mas ele não tem condição nenhuma de ser diretor de futebol, ele não sabe nada de gestão, ele não sabe nada. Enquanto o Vitor estiver negociando com jogadores por contratação, o Atlético vai sofrer, vai pagar caro e vai vender barato, porque ele não sabe nada, ele vai ser enganado por todo mundo. E não vai ter condição nenhuma de convencer um jogador a ficar quando o jogador estava querendo sair. Essa situação aí que a gente poderia ver com o Eduardo Maluf, né, um diretor histórico aí do Atlético, dele conseguir convencer o cara a ficar, fazer com que o burburinho da imprensa fique menor, não vai acontecer enquanto o nosso diretor for o Vitor. O Vitor é um absurdo ele ser o nosso diretor de futebol. O Atlético está fadado ao fracasso, está fadado ao rebaixamento dessa maneira. O Atlético está se desfazendo do seu elenco sem repor ninguém. O Atlético está ficando cada vez mais fraco, sem reposição nenhuma. O nosso futuro é lutar contra o rebaixamento e vexames no Campeonato Mineiro e na Copa do Brasil e na Sul-Americana. Quase todo ano aqui no Brasil, porque quase todo ano um time brasileiro vence a Libertadores, vão aí 8 ou 9 times brasileiros para Libertadores. E hoje o Atlético não está entre os 9 melhores times do Brasil. O Atlético, na minha opinião, aí tem o 10º melhor elenco do Brasil e tá ficando cada vez pior. E a única notícia de contratação do Atlético, de possível contratação, é a do Natanael, lateral direito aí do Curitiba, que foi uma indicação do Cuca. Ou seja, antes do Cuca chegar, que o Cuca demorou a chegar, o Vitor não conseguiu negociar com nenhum jogador. O Atlético não contratou nenhum jogador. E a única possível contratação veio de uma indicação do técnico, que acabou de chegar. Então o Atlético ficou aí um mês só perdendo jogador, sem contratar ninguém, só ficando mais fraco e mais fraco. No início da SAF, o Rubens Menin nos prometeu 4 Hulks. E hoje a gente tem o mesmo Hulk com 40 anos de idade, que gastou mais no casamento dele do que o Atlético gastou em contratações. Como no primeiro episódio eu disse que o nosso futuro era desesperador, essa semana se mostrou ainda mais desesperador. O elenco continua ficando cada vez mais fraco, com vendas ridículas, de valores ridículos, e o Atlético não contrata ninguém. A dívida continua aumentando, a categoria de base continua fraca, o nosso diretor de futebol é um espantalho. Os donos do clube venderam o patrimônio do clube, dizendo que isso ajudaria a pagar dívidas. O Atlético perdeu o patrimônio e as dívidas continuaram aumentando. Temos a pior SAF do Brasil, disparado. O nosso futuro é muito desesperador. Eu espero que na semana que vem a gente possa ter algumas notícias melhores, que o Atlético contrate alguém. A gente precisa realmente de elenco. Até o Hulk percebeu e reclamou disso na entrevista de uma maneira educada e tal, mas obviamente ele percebe que o time tá cada vez mais fraco e que a nossa situação tá cada vez pior. Semana que vem já vai começar aí a ter as competições. O Atlético joga contra o Cruzeiro no sábado, lá nos Estados Unidos, e já começa o Campeonato Mineiro aqui com o time Sub-23 no domingo. Eu espero que na sexta-feira, quando eu gravar esse podcast, a gente tenha notícias melhores e um futuro mais promissor. Eu fico por aqui. God bless e good night.